Olá pessoal, meu nome é Antônio e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre leitura e escrita rítmica. Lembrando que essa é uma aula bem introdutória, mas é importante que você tenha assistido a duas aulas antes dela, que já vai aparecer aí no card. A primeira, na qual a gente falou como representar grave e agudo, ou seja, alturas musicais numa partitura. Você usa aquelas 5 linhas da pauta, quanto mais para cima, mais agudo, quanto mais baixo, mais grave. Depois, na nossa aula introdutória posterior, a gente falou sobre durações. Eu falei, olha, a gente vai pensar em termos de tempo musical, que é uma coisa que acontece em cima de uma batida. A gente não pensa muito em segundos, em frações de segundo, a gente pensa em termos de pulso. Então, a gente falou de semínima, mínima, semibreve, como que eu divido esse pulso, coloco duas colcheias dentro dele, pá, 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 pá. Então é importante que você tenha assistido a essa aula também. Se não assistiu, assista lá, depois volte aqui. E hoje a gente vai falar de um outro tipo de compasso, que é super simples, não tem nada de mais complicado do que o outro. No entanto, na teoria musical, ele é chamado de compasso composto. E aquele compasso, aquele tipo de compasso que a gente viu na nossa aula passada, são chamados de compassos simples. Simples. 2x4, 3x4, 4x4, 5x4. Existem outros, mas se você souber esses três primeiros, tá ótimo. Hoje, o que a gente vai falar aqui? Eu quero que antes de eu começar a te dar a teoria que está por trás dos números, o que é o compasso, eu falei que o tempo musical ele depende de um pulso constante. Beleza. Aqui, mesma coisa, não vai mudar nada. No entanto, eu falei na última aula sobre compasso simples que o meu pulso era a semínima. 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui eu vou te dizer, o meu pulso é a semínima pontuada. Como é que vai ser isso? 1, 2, 3. Repara que não mudou nada por hora. Por quê? O pulso continua acontecendo da mesma forma. Antes eu tinha compassos de 2 tempos, 3 ou 4, e aqui também eu vou ter. O que muda é que lá eu dividia em 2 cada um desses tempos. Tá, 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 tá. E aqui eu vou dividir em tá, 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 tá. Pronto, essa é a definição de compasso composto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Legal, pronto, simples assim. Existe uma forma de eu escrever isso que é, em vez de eu pensar no meu beat, na minha batida, como uma semínima, eu penso numa semínima pontuada. Qual que é a vantagem disso? Olha para cá. O que é uma semínima pontuada? É a semínima mais metade dela. Ou seja, 2 colcheias mais uma colcheia. 3 colcheias. Se eu escrever desse jeito aqui, pronto, eu já enxergo que essas 3 coisinhas fazem parte de um mesmo tempo musical. Então, o que antes eu tinha um perfil melódico, mais ou menos, pam, 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 pam. Aqui eu vou ter um perfil mais pam, 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 pi, pam, 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 pam. 3 coisinhas dentro de cada beat. Existem outros compassos, lógico, não precisa ser 3 colcheias, podem ser outras figuras representando essas melodias que eu estou cantarolando aqui. No entanto, não liga tanto para isso agora. Fica comigo aqui, você vai ver que depois é só uma expansão disso. Se você aprender isso daqui, o resto vai ser muito tranquilo. Eu quero que você use um truque para solfejar, para ler partituras que estão em compasso composto, que é 6x8, 9x8, 12x8. A gente já vai falar deles. Eu quero que, em vez de você bater, como você bateu na última aula, a semínima, eu quero que você bata a subdivisão, ou seja, essas 3 colcheias. Tá, 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 tá. Essa vai ser a sua batida agora. Como é que você lê essas 3 colcheias, então? E pá, pá, pá. Resolvida. Como é que você lê uma semínima pontuada? Ah, a semínima pontuada é a soma dessas 3, lógico, porque essas 3 são a subdivisão da semínima pontuada. Então, pá. Como é que ficaria isso daqui que eu estou destacando? 1, 2 e pá, 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 pá. Quantos tempos estão acontecendo aqui? 2. Pá, 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 pá. Porque o meu tempo é esse grupinho de 3 colcheias. Na verdade, tecnicamente, o meu tempo é isso daqui, é uma unidade de tempo, é uma unidade, uma figura só. No entanto, como eu disse, é uma boa dica que você, na hora de resolver um solfejo, batuque o grupinho de 3 colcheias, ou seja, batuca a subdivisão, fica mais fácil de você enxergar.
Da mesma forma como nos compassos simples, cada figura tem sua pausa. Isso aqui é uma pausa de semínima. Se o meu tempo aqui é a semínima pontuada, minha pausa correspondente a ela é uma pausa de semínima pontuada. Legal. Antes, a minha mínima valia 2 semínimas. Adivinha? Minha mínima pontuada vale 2 semínimas pontuadas. E pá! 1, 2, 3, 4, 5, 6 colcheias. Lembra, a gente está pensando na subdivisão. Ela tem a pausa correspondente a ela também. Pausa de mínima pontuada. Lembrando, na pauta isso vai aparecer sobre a terceira linha. Primeira, segunda, terceira. Coladinha na terceira linha. E você tem também a semibreve pontuada. Semibreve não são 4 semínimas? Semibreve pontuada são 4 semínimas pontuadas. Então, 1, 2, 3, 4 tempos. Então você vai ter 12 colcheias dentro dela. Pausa correspondente a ela é essa daqui. Lembrando que na pauta ela aparece coladinha abaixo da quarta linha. Seguindo, eu coloquei aqui algumas células que são bem comuns de aparecer nos compassos que a gente vai falar hoje. Se você aprender isso daqui, está resolvida boa parte dos seus problemas na leitura desse tipo de compasso. Vamos lá. Olha para isso daqui. Como eu disse na nossa aula anterior, um dos desafios de quem está aprendendo a ler isso daqui é diferenciar onde começa e onde termina a batida. Então aqui está muito evidente. Tem uma batida acontecendo. Aqui também. E aqui? Você pode se confundir e pensar que isso aqui é uma batida, mas não. A gente combinou que a nossa batida aqui, ela tem 3 colcheias. Então, 1, 2, 3. Eu quero que você olhe para isso aqui como se fosse uma palavra, ou como se fosse uma sílaba. A gente vai resolver sílaba por sílaba dessas 4 aqui. Eu tenho aqui 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Primeiro tempo, pá, pá, pá. Segundo, pá. Terceiro, pá, pá. 2 colcheias, 1 colcheia. Pá, pá. Quarto, 1 e 2. Pá, pá. Reparou que uma célula é meio que o contrário da outra. Então, vou ler isso daqui na sequência agora. Só essas 2 células. Cabe 2 colcheias aqui, 1 aqui, 1 aqui e 2 aqui. Pá, 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 pá. Reparou que o fato de eu escrever isso daqui separadamente, essas 2 colcheias, isso daqui sugere para mim falar, elas não devem fazer parte da mesma sílaba. Uma faz parte dessa sílaba aqui, a outra faz parte dessa daqui. Então agora você já está começando a entender por que às vezes você desenha colcheias conectadas e às vezes desconectadas. É para que você enxergue onde começa um tempo e onde ele termina. Faz um checklist aí e vê se você entendeu a leitura dessas células longa, curta, curta, longa. Com curta, com longa, 2 colcheias e 1 colcheia e 2. Se você entendeu isso daqui, segue o barco. Porque o que a gente está para ver é muito simples. É simplesmente a continuidade dos conceitos que eu trouxe para você na aula passada. Quando você tem numa melodia notas iguais, por exemplo, um Ré e um Ré, conectadas por uma ligadura, eu digo que isso é uma ligadura de duração. Então eu não vou tocar o Ré seguinte, eu simplesmente seguro ele. Imagina que eu tenho isso daqui. Por um momento, só para facilitar, ignora a ligadura. Como é que você cantaria isso daqui? Pá, 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 pá. Agora com a ligadura. Pá, pá, pá. Repara que eu dei até uma enfatizada, né, nessa nota aqui, porque ela está na cabeça do tempo, mas eu não toquei ela. Pá, pá, pá. É como se eu tivesse Dó, Dó, Ré, Mi. Mas esse segundo Dó eu não toco. Dó, Ré, Mi. É assim que eu leio essa célula. Caso você olhe para cá de forma meio descuidada, meio avoado, você pode olhar para isso e falar, ah, olha uma batida aqui. No entanto, a gente está falando de um tipo de compasso que isso daqui não é uma batida. O que seria uma batida aqui? 3 colcheias. Então, olha a batida aqui. Como eu estou solfejando, batendo o grupinho de 3, para mim fica muito fácil olhar para isso daqui e cantar. Pá, pá, nada, pausa. Pá, pá, pausa. Da mesma forma, você pode olhar para isso daqui e falar, ah, olha uma batida aqui. Essa é bem contraintuitiva, né? Porque tem 3 coisinhas separadas aqui. Você fala, como que isso é um beat? É um beat, é uma batida.
desse tipo de compasso, porque nesse tipo de compasso, você já está cansado de me ouvir falar, o grupinho é o tempo. 3 colcheias. A unidade é, então, a soma dessas 3 colcheias, uma semínima pontuada. Essa é bem contraintuitiva, né? Porque são 3 coisinhas ali descoladas uma da outra, né? Às vezes essas 2 colcheias podem vir conectadas com a haste aqui e a pausa no meio, tá? Essa também é uma notação bem comum. Mas você nem precisa disso. Você olha para cá e fala, ok, compasso composto, o tempo é aquelas 3 colcheias lá. Então como é que eu canto isso daqui? Pá, pá. Não tem nada na colcheia do meio, tem uma pausa, então eu não canto aquilo. E por fim, nosso último beat. Como é que eu canto isso daqui? Em vez de pá, 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 3 colcheias, eu canto pá, pá. Legal. Vamos ver como é que isso daqui se comporta num perfil rítmico de verdade. Olha para isso daqui. O que significa esses números 6, 8? 6 significa quantos, 8 significa quais. Sempre o de cima é quantos, sempre o de baixo é quais. Então, eu tenho 6. 6 o quê? 6 colcheias. 3 mais 3. Quantos tempos tem esse compasso? 2. Um tempo mais um tempo. 3 colcheias mais 3 colcheias. Porque aqui o tempo é dado pelas 3 colcheias. Então, o 6 por 8 eu digo que é um compasso de 2 tempos, só que composto, binário composto. Já que a gente está falando dos números, olha aqui. 9, 8. Eu tenho 9 do quê? 9 colcheias. 8 significa colcheias. Como é que eu agrupo isso? 3 mais 3 mais 3. Quantos tempos tem esse compasso? 3. 1, 2, 3. 9 por 8 é um compasso ternário composto. 12 por 8. Já perdeu a graça, né? Você já entendeu que aqui eu tenho 12 colcheias. Agrupo elas como? 3, 3, 3 e 3. Por quê? Isso daí diz para o meu leitor, para o meu performer, ó, esse é o seu tempo. Você tem cada um desses tempos dividido em 3 coisinhas, em 3 colcheias, no caso. Bora lá ver como é que isso funciona nesse 6 por 8. Lembrando que o mesmo que eu falei sobre compasso simples vale aqui. O primeiro tempo é acentuado. 1, 2. 1, 2. No caso do 9 por 8, são 3 tempos, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. No 12, 1, 2, 3, 4. O 3 tem uma certa importância também, eu digo que ele é meio forte. Não liga muito para isso. Se você conseguir colocar as durações no lugar, você vai ver que as acentuações saem naturalmente. Normalmente o pessoal se preocupa muito com o que compasso, como que funciona o compasso, a teoria do compasso. Se você resolver a questão das durações, está resolvida a sua vida. Olha para isso daqui. Grupinho de 3 colcheias. Agora aqui, 2 e 1. Então eu não vou olhar isso daqui individualmente, eu vou olhar um beat aqui, outro beat aqui. Então, pá, pá, pá. Acompanha aqui, fica muito truncado eu ler beat por beat, mas eu vou apontar com o cursor como é que eu vou ler isso daqui ritmicamente. Ouve essa batida. 1, 2. Pá, 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 pá. Olha para lá enquanto eu estiver fazendo esse papapá. Vamos ver se funciona uma melodiazinha aí? Em vez de eu bater, eu vou simplesmente fazer isso daqui. 1, 2. 1, 2. Por que isso daqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3 colcheias. Outra melodia. 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Reparou o que eu estou fazendo? Eu estou te falando quantas colcheias cabe em cada nota. Se você não tinha reparado isso, volte e acompanhe. Não vou fazer isso agora porque confunde muito, mas olha lá então na partitura. Eu vou fazer pá, 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 pá. É o mesmo perfil rítmico, só estou mudando a melodia, as notas. Olha aqui o nosso 9 por 8, o que vai mudar? Pouquíssima coisa. Na verdade, em vez de eu fazer 1, 2, eu vou fazer 1, 2, 3. E aí acentua. 1,
Como eu disse, não liga muito para isso agora. Se você ajustar as durações, as acentuações acabam saindo naturalmente. Caso você estiver sofrendo com isso daí, anota em cima de cada nota quantas colcheias cabem em cima dela. Quantas cabem aqui? 3, aqui. 3, aqui. Uma, depois 6, porque são 2 grupinhos de 3 colcheias. Aí depois 2, uma. Usa esse tipo de recurso, que é uma colinha assim que você está fazendo, mas por hora, ó, o programa desloca um pouquinho, mas você entendeu do que eu estou falando, né? Então, como é que você leria isso daqui? Repare, olha que interessante. Aqui, essas colcheias não estão conectadas, né? Por quê? Falha do estagiário, deveria ter conectado isso daqui na hora de editar a partitura. Mas, às vezes, elas aparecem assim também. Então, vamos aproveitar para que você treine o seu olhar, para que você olhe isso e fale, meu, eu estou num compasso 9/8, o esqueleto desse compasso é 3 mais 3 mais 3. Então, eu tenho aqui 3, legal, mais 3... mais 3. Esse é o meu beat. 1, 2, 3 tempos nesse compasso. Um ternário composto. Então, pá, 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 pá. É assim que eu leio esse começo. Vamos ver se cabe uma melodia aí. 2, 3. Pausa. 3, 4, 5, 6. Legal, né? Vamos ver de novo. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2 tempos. Mais uma. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2. Legal, né? Para concluir, falemos de um 12/8. Lembrando, 12/8, 3 mais 3 mais 3 mais 3. 4 tempos compostos. É um compasso quaternário composto. Como é que eu colocaria uma melodia dentro disso daqui? Desse perfil rítmico? Então, 1, 2, 3, 4. De novo. E é assim que funciona um compasso composto. Da mesma forma que o outro. Como assim da mesma forma? Tem um pulso e esse pulso é que determina a duração de cada uma das notas. É isso que ocorre em todas as músicas. No entanto, aqui no compasso composto, cada um desses pulsos é subdividido em 3. Por isso que eu te dei essa dica. Quando você for solfejar ou ler alguma coisa, em vez de bater, como na outra aula eu te orientei, bater a semínima, que aí você pensa pá, 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 pá. Bata o grupinho de 3 colcheias. Porque pronto, sua cabeça já entra em outro modo. Pá, 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 pá. Esses foram os compassos compostos. Como eu disse, essa é a terceira aula introdutória sobre leitura e escrita de partituras. Então, se ficou alguma dúvida, volte lá nas nossas 2 primeiras aulas, reassista isso daqui, deixe o seu comentário, deixe suas dúvidas. Vou adorar saber o que vocês estão achando aí. Até a próxima.